um hospital, né, que existe lá, mas era um pronto-socorro. E o meu caso, ele era muito complicado, eu tinha os 2 pulmões comprometidos, e para não que houvesse perda de tempo, eu já tinha uma ficha cadastral já pré-preparada. Eu chegava lá, era levado nos braços pela minha querida mãe, que hoje dorme no Senhor, ou pelos meus irmãos mais velhos, né? Não tinha carro à época, a família não tinha, então era levado no braço, aproximadamente 1,5 km ou 2, onde nós morávamos, e já ia direto para ser medicado. E, por vezes, internado na Santa Casa de Misericórdia de Santos, e o diagnóstico não era favorável. O diagnóstico era uma sobrevida, pelo menos até a primeira infância, mas o Senhor, por ter misericórdia de nós, esta sobrevida foi se alongando. A minha mãe, em uma noite fria e chuvosa de quarta-feira do ano de 1980, entrou na congregação da Areia Branca, entro eu ao lado, a minha irmã Andréia, que é a mais nova após a mim, e a Adna, ainda com meses de nascida, nos braços. Assim a minha mãe entrou em um período terrível, difícil da vida dela, mas ela foi buscar ao Senhor Jesus. Ainda não havia o encontrado de fato, estava procurando Jesus em tudo que é lugar. Foi no candomblé, na Umbanda, Quimbanda, Seixamorê, buscando Jesus em tudo que é lugar. E mal ela sabia que Jesus já havia a encontrado, só que ela estava procurando. E naquela noite fria de quarta-feira, Jesus havia marcado encontro com ela naquela congregação. Ela entra naquilo que chamávamos carinhosamente do porão da congregação da Areia Branca, porque era um nível subsolo. O templo, hoje lindo que é lá, ele ainda estava sendo construído, então congregávamos ali no subsolo. E quando ela entra ali, a palavra ministrada, ela se rende ao Senhor Jesus. Nós, filhos mais novos, vamos com ela sem muito entender ainda. Eu tinha meus 11 para 12 anos de idade, mas a partir daquele momento começamos a compreender o que era servir ao Senhor. E a minha mãe, ela tinha feito, como ainda não conhecia Jesus, uma simpatia a que houvesse uma melhora no meu quadro de saúde. E a simpatia dizia o seguinte: olha, não pode quebrar. E ela era feita toda sexta-feira santa. Eu estava no 2º ano da simpatia, faltava 5 anos, e a fala era: se quebrasse, voltaria ao quadro anterior, agravado sobremaneira por conta da quebra da simpatia. Mas a minha mãe abraçou a Jesus Cristo, o Rei da Glória, e chegou a sexta-feira santa, seria o 3º ano, e perguntaram para ela: a senhora não vai fazer a simpatia? O marido precisa ainda mais 5 anos de simpatia. E minha mãe disse: o marido não precisa mais, porque o marido tem a Jesus Cristo na sua vida, e os seus pulmões foram limpos. E não, olha, a minha mãe estava certa. Cada vez que tirava uma radiografia, antes disso, aparecia na radiografia os pulmões manchados, como se de fumante fossem os meus pulmões. Mas a partir deste evento da conversão da minha mãe, e nos levando aos caminhos do Senhor, a primeira radiografia tirada, os pulmões estavam todos limpos, não havia mais nada. Aí ainda alguém que me pergunta: irmão Mário, por que o Senhor glorifica tão alto? Porque esses Deus de poder e glória, tão alto, meu querido, porque os meus pulmões eram comprometidos, eu não conseguia respirar, e nada, e quase na óbito, mas o Senhor Jesus limpou, e agora glorifico em alta voz o Senhor. Jesus Cristo é Deus ontem, hoje e eternamente. Adoro meu Senhor, porque eu tive cálculo renal,
e sem cirurgia, sem implosão, sem alguma cirurgia evasiva, sem medicação, depois de muito tempo de sofrimento, ao ponto de uma ocasião eu estar indo para Fatades, lá em Santos, anos 90, ainda estudar. Eu precisei descer do ônibus porque eu não aguentava de cólica renal. Desci ali, na Mirim, não ia conseguir ir adiante, ia tentar voltar para casa. Caí no meio da rua, um senhor me socorre para dentro da sua casa, tenta me dar uma algina, alguns analgésicos, nada melhorava. Aí ele paga uma viatura de polícia que ia passando por ali. Então eu posso dizer, eu já andei em viatura de polícia, mas não porque fui bandido assaltante, mas porque fui socorrido por eles. Me colocaram dentro da viatura, no banco de trás, e me colocaram lá no PS. Aí, onde era o quietude, do outro lado ainda. Fui socorrido lá. Procura alguém que vai. Lá no curso de barbeiro, da cabelo e tal. Lá no curso tem uma moça lá assim, ela é crente? Não, ainda não é. Então evangeliza ela. Evangeliza. Não mexe compromisso nenhum, não. Primeiro, ganha ela para Jesus. Depois ganha ela para você. Primeiro para Jesus. Aí foi evangelizando e tal. Aí a Pia começou a ir lá no Parque das Américas. Foi um culto, foi outro. De repente, no final do culto, terminou o culto, ele me procurou de lado. Ele falou: eu não quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Oramos pela Pia, trabalhamos ela na palavra, desceu as águas do culto batismal. Deus preparou o noivado, casaram-se, abriu o último passado, fazendo um ano agora, né? Fez dia 10, foi isso, dia 20 de fevereiro, 10 dias aí, fará dia 20, um ano de casado, está tudo certo. Agora estou eu, o rei e a rainha, reinando em casa, só que não, porque todo dia é casa cheia, graças a Deus por isso. Eu falo que eles moram lá e visitam a casa deles de vez em quando. Não se engane, meu querido. Você depois casado ficou secado, vai nada. E que bom que seja assim. Aleluia. Está bom lá em casa hoje. Terminou esse escola dominical. Aí a Renata veio para mim, parabenizou com alguns irmãos. Ela falou para mim: e agora, meu irmão? Partiu tertúlia? Sim, eu falei: partiu tertúlia na Laçada Segal, porque ele já havia preparado churrasco maravilhoso. Mas não faltou macarrão estava lá. Por isso, irmãos, hoje é um dia feliz para mim. Aleluia. É um dia maravilhoso para a minha vida. São muitas experiências, muitas vitórias. Aqui agora com os irmãos, todas as conferências pelas quais eu passei, e a gente vai deixando amigos pelo caminho, vai guardando experiências, mantemos ainda contato, e agora retornamos aqui após os anos a estar com os irmãos na comunicação da Congresso. Então eu digo, não importa qual seja a tua dificuldade, a tua problema, eu sei que você sabe disso. Você tem experiências na tua vida com o Senhor. Deus já te curou, Deus já te porta, Deus já te preparado, Deus já fez coisas maravilhosas na tua vida. Por isso, sim, nós podemos afirmar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Descansa no Senhor. Vai dar tudo certo. Amém, igreja? Deus os abençoe. Nós vamos agora levantar uma. A gente estava na bênção. Isaac tinha um quarto dele, Rebeca tinha um quarto dela. Aí Deus trouxe outra bênção. Então vamos mudar. A princípio, iremos mais para adiante lá, de Praia Grande, lá para a Vila Tupi, um pouquinho mais para frente. Mas a Cláudia falou: não, eu posso estar aqui, eu quero ficar, então vamos ficar aqui. Aí depois eu falo para os irmãos um ocorrido na primeira casa aí. Aí então vamos ficar aqui. E a gente passando ali pela nossa central,
engane, eu tenho essa fachada de turão, eu tenho essa pose de um homem forte. Não se engane, a Cláudia Regina tem essa cara de quietinha, escondinha, mas ela ganha toda vez ela ganha. O que vale é a palavra dela. Então não adianta, querido, você varão, você não manda coisa nenhuma. Quem manda na tua casa é varão. É varão, meu filho. Não tem jeito. A gente ainda quer, não tem jeito. No final das contas, ele que ganha. Não tem jeito. É desse jeito. Não é, amor? Verdade. Diga que não. Bem do lado. É desse jeito, irmão. É aqui. E Deus abençoe, tudo certo. Estamos a projetar agora no céu. Só que eu espero. Lá são 2 quartos. Como os grandes, então são 2 quartos. Aí passou um irmão, um determinado dia, que a gente estava colocando antena, estava fazendo uma coisa, aí o irmão passou, ele inclusive descansa já no Senhor, partiu na ocasião da pandemia. Aí você lembra conosco, foi glória a Deus, tal, Deus abençoe sua vida, para mim, isso. Mas escuta, irmão, é 3 quartos aí, fala, não, é 2. Mas como é que ia fazer? A Rebeca e o Isaac adolescente, não seria mais como 3 quartos, não seria. Mas é o seguinte, a Rebeca logo casa, que quer fora. Aí ele falou, mas ela já está namorando? Não está não. Mas é o seguinte, irmão, aqui em casa a gente cria filho, instrui, Deus prepara e vai construir família. No mesmo ano, me aparece quem? Samuel, com aquela cara de lobão, querendo levar a Rebeca embora. Ele primeiro pediu a pasta. Os irmãos acho não sabem, alguns não sabem, né? Quando o Samuel era desse tamanho, ele que ficava, eu andava com pasta, eu não faço pasta. Aí ele ficava querendo carregar minha pasta. Eu pastor, eu carrego o senhor, eu carrego minha pasta. Ele já foi Aí pastor desde pequeno. quando eu crescer, eu quero ser pastor, eu vou colocar uma cabeça de pessoa para mim, que Deus confirme. Deus já veio lá na frente, e eu não sabia de nada. Até que determinado dia, ele chegou lá em casa para conversar comigo, falar que ia namorar com a Rebeca. Aí eu me lembrei, eu devia ter dado a pasta. Eu não dei a pasta, ele vai trazer minha filha. Vamos orar. 30 dias de oração. O homem contou os 30 dias nos dedos. Eu deixei correr. Um dia ele estava na porta da mina. Fiz os 30 dias aquele dia. Ele estava lá na porta. Aí veio, antes de eu entrar na sede, ele veio todo alegre conversar comigo. Pai, senhor, aí eu fiquei no vácuo, que eu fiquei esperando. Mas era 30 dias. Passaram os 30 dias. Aí eu 2 anos. Deus preparou tudo. O casamento, lembra que eu falei com o irmão? Não, tem 2 quartos. Mas logo a Rebeca casa e vai constituir família. Rebeca casou, foi constituir família. E está aí a Maria, está o Samuel. Passa mais um tempo, tem Isaac lá conosco. E agora tem Isaac. Aí de repente o que acontece? Aparece em casa. Eu já vi em algum lugar que as verdadeiras pessoas extraordinárias, lindas, belas, formosas, elas nascem no dia 13 de abril de 1969. Eu não sei se é verdade, mas alegrou meu coração. Quando eu li isso, meu coração ficou muito alegre. Inclusive, eu preciso encomendar uma camiseta, né, que diz assim: as lendas nascem em 1969. Porque Deus chega ali no ponto aqui com essa camiseta, não a do centenário, mas essa. E o pastor digo que não me excomungue. Ah, meus queridos, eu me alegro muito, me alegro muito quando eu chego esse dia, porque eu sei o que ele representa na minha vida, a minha família,
ela também sabe disso, porque a palavra que Deus nos dá ao nosso coração, ela se consistirá exatamente numa condição de testemunho de vida. Urologista, vai ter que fazer cirurgia, e eu orando, clamando, até que o belo dia do serviço, expeli as pedras que tinha que expelir, sem dor nenhuma. Nunca mais tive crise de cólica renal, para a glória do Senhor Jesus. Trabalhando em uma determinada empresa, hoje ela já fechou. Paulista de Montanhas era a única fábrica de montanhas do Brasil, ali na Areia Branca, ou melhor, na Alemoa, como soldador, fazendo solda, MIG, soldando os montanhas, a base, soldando sobre a cabeça, soldando as laterais, às vezes operando o robô de solda e toda aquela radiação. Agravou a minha vista esquerda, nasceu aquilo que a gente chama popularmente de terçol. Ele cruou por causa da radiação e medicações. O médico, a enfermaria lá da empresa tratava, colocava pomada e nada melhorava. Vai ter que fazer cirurgia. Foi marcada a cirurgia. Deitei na cama, anestesia apenas local. Aí o primeiro talho que eu bisturi, aí já enxerga tudo vermelho. E veio lá o médico, tirou o tumor. E ele falou: olha, está resolvido o teu problema. Pode ser que volte, mas acho que não será o caso. Muito raramente esse tumor vai voltar. Depois da cicatrização, algumas semanas depois, o tumor voltou. Voltei ao médico. Olha, aí agora a gente tem que aguardar. Mas eu servi ao Senhor, adorando a Deus, e aquele tumor incomodando. Fui determinado culto e ouvindo o pregador da palavra, e o pastor dizendo: querido, põe a tua fé em ação, exerça a tua fé, lendo um livro em casa, PL Gospel, respeitando todas as situações de vertente teológica que eu compactuo com aquilo que ele pregava, mas eu aproveitei a parte boa do livro, curar enfermos e expulsar demônio. Fiz como um peixe, a espinha deste lado, a carne para mim, e lendo um determinado trecho daquele livro, suscitou uma fé no meu coração, de cura, de vitória. Estava só em casa, solteiro, ainda não era casado, era muito jovem ainda. Entrei no banheiro de casa, olhei para o espelho do banheiro, ali estava aquele tumor grande, velho, na vista esquerda. E aquela fé ardendo no meu coração. Não havia pregador, não havia ninguém que orasse por cura, mas o Espírito de Deus estava ali comigo. E eu olho no espelho, eu mesmo impunho as mãos no tumor e repreendo: tumor, eu te repreendo em nome de Jesus. Quando eu tirei o dedo, não havia mais tumor algum, não tentou mais. O nome do Senhor foi glorificado. Meu querido, eu tenho muitos testemunhos de vitória para relatar daquilo que Deus fez na minha vida. Alguns eu relato para os irmãos aqui no culto de quarta-feira, vez por outra, eu conto testemunho de bênção e de vitória na área material, na área física, na área espiritual, em poder abençoar outras vidas, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu me lembro, meus queridos, quando eu mudei para a Praia Grande, isso eu já relatei, não vou contar hoje aqui, mas há 33 anos passados, mudamos para cá. Antes de mudar, a minha irmã Andréia, ela disse: olha, tem uma casinha vendendo lá no Jardim Belville. Falei: então eu vou lá, eu quero ver essa casinha. Aí marcou para eu vir aqui, umas 2 horas de viagem, naquele mar azul, tristeza, coisa horrorosa, misericórdia. Só quem pegou aquilo sabe o que era aquilo, Senhor. Mas vencemos, somos sobreviventes, nós vencemos o mar azul. Aí vem alguém hoje, pega esse ônibus maravilhoso, Piracicabana, com ar-condicionado, com Wi-Fi, e fica cheio de trem. Para com isso, querido. Pega uma máquina do tempo
pedi emprestado para a sogra. 7.000 cruzeiros. A sogra emprestou. No mês seguinte eu já devolvi o ouro. Para não ter problema. Já devolvi logo, mas a sogra ajudou, mas não podia comprar. Fechamos o negócio. E para entrar na casa, a vala do lado de fora era maior que a vala do lado, ou melhor, a vala do lado de dentro do terreno era maior que a do lado de fora. Tinha 2 valas para atravessar. Tinha uma de mais ou menos 1 metro, e eu sei lá quanto de fundura, e a do lado dentro do terreno era de 3 metros de largura, pelo dobro de fundura da que estava do lado de fora. A do lado de dentro foi 7 caminhões de aterro para cobrir aquela vala. Mas ali a gente começou. Deus abençoou, deu um jeitinho, ergueu, de patronagem e tal, tudo certinho. De repente, Moacir abençoado, vai para a Samambaia, ele me oferece: ô Mário, você quer trocar? Porque ele era na mesma rua, antiga Jurupaíba, hoje é o Polo Augusto Miguel. A dele era na mesma rua, um pouco mais à frente. Tá bom, vamos trocar aí. Trocamos, vendemos essa primeiro, passamos o valor para ele e caminhamos um pouquinho mais para frente. Aí chega lá, como assim? É uma bênção, vocês conhecem ele. Eu brinco com ele até hoje. Ele morou nessa casa que nós fizemos negócio com ele, que ele ofereceu. Ele morou 10 anos ali, queridos. Na parede da casa, quando ele comprou, do ladinho estava escrito assim: do dono de vende-se uma geladeira. O Moacir morou lá 10 anos. Eu entrei na casa, ele ainda estava vendendo a geladeira. Misericórdia. Eu brinco com ele até hoje. A geladeira era do produtivo. Porque me apareceu ela durante 10 anos. Moço, o senhor está vendendo a geladeira? Não. Já foi vendida. Na nunca que tirou aquilo de lá. Até hoje eu brinco com ele. Ô Moacir, ficou 10 anos vendendo uma geladeira que não existe, rapaz. O Moacir é uma bênção, um homem maravilhoso. Ele tira do corpo dele para te abençoar. É aquele homem extraordinário, um testemunho da vida do meu querido, de todos eles. É que eu mencionei o Moacir agora. Fizemos negócio, então, aí deu uma ajeitadinha na casa. Esse abençoado que está aqui foi um que nos abençoou lá. Precisava fazer um grafiado. Aaron foi lá, fez o grafiado, pintou a casa, enganava, né, Aaron? Aprendi lá. Aprendi lá. Aprendi lá depois, eu fui acompanhar dele. Ele falou: irmão, eu não sei o que fazer. Eu falei: meu filho, testa aí. Deus abençoe, vai dar certo, deu tudo certo. Graças a Deus. E outros irmãos abençoaram lá. Aí o que acontece? A casa não é nada, que por fora parecia pequenininha, mas a gente deu um jeito, de uma forma que você estava lá, era 3 quartos. Aleluia. No meio da Cláudia Regina, estava na cantinagem, né? No meio da Cláudia Regina, era até uma sua. Louvo a Deus estar aqui nesta noite. Trago um abraço de paz do Senhor do nosso dirigente presbítero Elianai. Tinha falado para ele que viriam aqui, estava esperando um momento oportuno. E aprove hoje o Senhor nos dá essa condição de estar entre os irmãos, louvando e bendizendo o Senhor Jesus. Queria deixar um salmo, vereadores. O primeiro está em Salmo 128. Foram 12 anos sem filho, 12 anos chorando. Mas o Senhor, quando abre a marca, o Senhor, quando quer prosperar o casal com filhos, Ele faz perfeito, né? Talvez a sua necessidade hoje não é filho, talvez a sua necessidade seja uma coisa que só você tem pedido a Deus, que só você conhece, a extrema necessidade dessa providência. Mas nós servimos um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que sente, um Deus que fala, um Deus que visita no íntimo, um Deus que cuida de nós em todos os momentos. E não importa a tua necessidade, Deus irá te atender, meu irmão. Se é porta de trabalho, Deus abre porta. Se é cura de enfermidade, Deus cura. Seja gripe, seja qual for, o Senhor te cura hoje em nome de Jesus, porque já foi falado aqui. Ele levou sobre si as nossas dores.
por outra, uma porta em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Louva a Deus porque o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família. Não parei não passei por essa experiência talvez de um desemprego. Todavia o Senhor me empregou. Todavia o Senhor abriu a porta. E essa porta tem estado aberta até hoje. Queria deixar o salmo. Está em Salmo 37. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita no seu caminho. Quero dizer ao Romário, parabéns no dia de hoje, que o Senhor sustente cada dia mais, supre as suas necessidades espirituais, materiais, porque o Senhor é um homem bom, né? Nós costumamos falar que Deus é bom, mas aquele escolhido, ele o torna bom, e ele confirma os seus passos. Eu conheci o Romário um pouquinho já, conhecer, né, de igreja, trabalhando. Não sei se ele foi bom para Isaac, para Rebeca, como pai, acredito que sim. Ótimo pai, né? Então o Senhor confirma, ou melhor, o Senhor tem confirmado os passos do pastor Mário. É uma bênção. Eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, porque muitas vezes intercedeu pela minha casa, intercedeu por mim, mesmo estando afastado, uma crava, missionária crava. Esse casal ama a minha família, esse casal cuida da minha família, e eu sou grato a Deus pela vida deles, toda a família, né, Rebeca? Que o Senhor continue abençoando essa família, que o Senhor continue sustentando. Em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Oh, glória a Deus! O Senhor é fiel nesta casa. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, igreja. O Senhor é fiel. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é fiel. Aleluia. Antes que houvesse dia, eu sou. Não é ter medo, é confiar, é saber que Ele está conosco, é saber até onde a gente pode ir como servo. Isso é temer, mas o Senhor é Deus, o Senhor é um amor, é um fogo consumidor, mas esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.